Bom dia, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes gostaria de pedir que possamos ficar um pouco mais compenetrados e que a nossa mente possa tentar a conexão com a espiritualidade superior. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estar neste momento entrando em contato mais íntimo contigo, com todos os espíritos benevolentes, todos aqueles que nos assistem, nos ajudam na nossa caminhada. Para nós, seres de pouca fé e de pouca evolução moral, os tropeços, as atribulações dos dias parecem gigantes, parecem muitas vezes mesmo intransponíveis ou insuportáveis. Mas temos o auxílio, não pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia divina, de irmãos que estão ao nosso lado, tanto encarnados como desencarnados, nos auxiliando a seguir em frente e a transpor tudo aquilo que imaginamos ser doloroso, difícil ou até mesmo impossível. Peçamos que neste momento a espiritualidade de luz esteja conosco, nos intuindo, auxiliando e conduzindo este momento. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bem, temos então o capítulo Cristo Consolador e o item que vamos ler é o Consolador Prometido, ficando então a minha parte como sendo os dois últimos parágrafos deste item, né? Queria ler novamente o trecho do Evangelho que dá o mote para todo o capítulo que segue. Vinde a mim, todos vós que está aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe o porquê sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que este sofrimento lhe auxilia no adiantamento e então aceita-o sem murmurar, como o obreiro que aceita o trabalho que irá lhe assegurar o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente sobre este futuro não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte de que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros o princípio da lei e consola pela fé e pela esperança. Então, o Consolador Prometido, ele veio a ser o que chamamos também de terceira revelação, né? A primeira revelação foi Moisés, que trouxe as tábuas, né, com os 10 mandamentos. Foi a primeira revelação direta do Deus único para os homens. A segunda revelação foi Jesus, que trouxe uma nova visão da lei já existente
na forma de amor, vivendo, exemplificando, né, e ensinando este amor. E depois de quase 2000 anos, precisamente no século XIX, tivemos a vinda desse Consolador prometido, já na época do Evangelho, no momento onde o mundo passava por transformações estas, muito do que estava havendo em termos de transformação técnico-científica na Europa. Naquela época, o homem estava ficando cada vez mais cientificista, materialista e, obviamente, cada vez mais negando a existência de Deus, né? Então foi uma época onde nós temos correntes de pensamento que eram completamente, que negavam a existência de Deus, que acreditavam somente no que podia ser provado matematicamente, e essa parte humana, espiritual, essa conexão com o espírito, esse espectro espiritual do homem estava colocado de lado. Além disso, existiam, né, grandes injustiças sociais, existiam existiam questões sobre a existência do homem na Terra, o porquê dos sofrimentos, o porquê de várias e várias condições, como doença, miséria, tragédias, enfim. E sempre isso continuou sem resposta e não poderia ser simplesmente dado ao acaso isso tudo. O que faria, então, com que pessoas tivessem uma sorte e outras a má sorte. Então, essa consolação prometida veio justamente para basicamente duas coisas: Consolador na forma do espiritismo ou da doutrina que nascia, vinha esclarecer as pessoas acerca das questões morais e filosóficas enfrentadas pelo homem naquela época, um homem já dotado de inteligência, onde tivemos um mundo que cresceu muito do ponto de vista intelectual, porém a sua moral não acompanhou na mesma velocidade. Então a terceira revelação veio trazer o cristianismo redivivo para os homens de ciência daquela época. Além disso, trazer uma nova interpretação do Evangelho para uma época que era completamente, culturalmente diferente da época que Jesus veio. E muitas coisas, como sabemos, ficaram interpretadas ou ao pé da letra, ou foi dado-lhe sentido que seria de interesse daqueles que fizeram traduções, ou daqueles que fizeram da sua obra, que deveria ser de simplesmente levar a mensagem, uma obra de interesses próprios. Então essa revelação veio justamente, né, na forma de trazer uma nova maneira de comunicar essa mensagem original de Jesus e, conseguinte, consolar, aliviar as dores, trazer esperança. Então, com todo o trabalho de Allan Kardec, auxiliado pela espiritualidade superior, tivemos a codificação, os seus livros, né, os seus 5 livros, e podemos ter então um apanhado muito robusto de tudo o que acontece com o homem antes desta vida, nesta vida e nas vidas que virão. O entendimento disso tudo traz para nós o sentimento de justiça divina e de que nós, somente nós, somos os artífices do nosso presente e futuro. Compreendemos que o nosso passado é responsável por muito ou quase tudo daquilo que passamos hoje. Compreendemos que nós é que somos aqueles que devem assumir a condução desse barco
que é a nossa vida, aqui esse barco que anda nessa jornada, né, sem fim, que é a nossa vida espiritual. Então, o Consolador Prometido é justamente todo esse conjunto de revelações, né, que trazem uma nova visão acerca da vida, do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, mais palpáveis a pessoas que têm hoje a ciência, que têm o desenvolvimento intelectual ao seu favor e que precisavam realmente de algo que fosse mais palpável e que juntasse ciência, filosofia a um campo religioso, sendo assim algo que fosse coerente com a razão e o desenvolvimento daquela época, o século XIX. Porém, estamos agora no século XXI e isso tudo continua bem atual e tudo que foi falado vem sendo comprovado através da ciência e da nossa prática no dia a dia, na nossa vivência. Portanto, é um mecanismo de esclarecimento e fortalecimento de nossa fé. O Consolador Prometido, que veio na forma da doutrina espírita. Espero que todos tenham um ótimo dia, que Deus continue nos abençoando, nos guiando e fiquemos em paz, hoje e sempre, que assim seja.